Informação e notícias aqui no seu canal de notícias. Pedro celebra 4 anos de Flamengo. Renovação de contrato de Gabigol cada vez mais distante. E nas próximas horas, a apresentação de Vinha. Isso mesmo, tudo aqui no nosso canal. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem e deixem seu like. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Crédito do vídeo, EXPN Brasil. Mais forte dessa preparação. E nessa semana, o Pedro completou 4 anos de Flamengo. Ele falou também sobre carreira, sobre diversos assuntos numa entrevista concedida por lá em Orlando. E a gente mostra agora aqui para debater um pouquinho as escolhas do Pedro. Eu prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos, né? Esse ano tem tudo para dar tudo certo. Tem sido bom início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Mas eu prezo o coletivo, espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. E individualmente, é claro, tentar fazer bons jogos, dar o meu melhor, fazer gols, é o que eu espero fazer esse ano. Individualmente, a gente está vendo aí, né? O Pedro chega em 2020, tem uma média de gols, apesar do número ser bom, uma média ali relativamente, quase meio por jogo, né? Uma boa média. Meio gol por jogo, é a marca do Sal. É a marca do Luizão, né? Do Jalvinha também, é um sim ou não. Aí ele vai crescendo percentualmente como titular ali, né? Se a gente olhar, eu acho que é muito significativo, assim, a calma que teve o Pedro, a paciência que teve o Pedro para chegar onde ele está hoje. Acho que ontem já aconteceu uma coisa muito simbólica, que é ele ser o jogador do Flamengo que apresenta a camisa da temporada. Nos anos anteriores, no anterior ele estava, mas junto com o Gabriel. Nos anteriores ele não estava. Então, assim, acho que a calma que ele teve em momentos que todo mundo falou assim, tem que ir embora, não é mais pro Pedro estar no Flamengo. Isso agora vai dar os frutos que ele merece depois de tanto trabalho, né? E tem outra coisa que depois eu vou jogar no Pascoal, que eu tenho certeza que ele prestou atenção. Mas fala aí. Uma coisa a gente tem que sempre exaltar, né? O Pedro perseverou muito para conseguir esse espaço que ele tem hoje de titular do Flamengo, né? Porque ele, nesses 4 anos de Flamengo aí, ele sempre esteve na luta, jogava, fazia gol, mas saía do time. Ele nunca foi realmente aquele titular indiscutível e agora ele conseguiu isso, né? O Tite está dando essa oportunidade a ele. No ano passado já terminou o ano dessa forma. Então, assim, ele conseguiu o seu objetivo, né? Porque recebeu realmente propostas interessantes. Eu fui uma das pessoas na qual falou que o Pedro deveria ter tomado um movimento de pensar numa saída muito em função, porque ele não era titular e apareceu uma proposta boa, porque se ele fosse titular é óbvio que ele teria que permanecer, porque ele conseguiu o que ele queria, que era jogar. Mas eu acho que agora tem tudo para ele deslanchar no Flamengo e conseguir essa média de gols. É muito boa que ele tem, mas que ele pode até melhorar, porque esse ano, o que parece, ele vai ter muito mais minutos do que todos esses 4 anos que ele teve no Flamengo. O que me chamou a atenção ali na entrevista, Pascoal, não sei se você prestou atenção também, é que ele é muito sutil, como ele sempre é, muito educado, mas fala em ideias claras. Isso me chamou a atenção, porque o ano passado, Vitor Pérez, tem saudade do Vitor, toda quem seria o artilheiro. E tínhamos 3 jovens que já vão embora. O Vitor Roque já foi, o Henrique vai e o Marco Leonardo já foi também. Tínhamos 3 jovens. Desses 3, talvez o Maurinho eu vou também. Não, mas eu acho que o Pascoal tá propondo, Zinho, a coisa do centroavante mesmo, o cara de dentro da área, o 9. O centroavante, o 9. O cara que faz. Soares no Grêmio foi também. Quem? Chiquinho Soares. Não, foi também. O Chiquinho Soares uma parte do ano. A segunda parte do ano, o Chiquinho Soares derreteu, como derreteu o time do Botafogo. Caleri no São Paulo. O Caleri é muito bom, o Caleri machucou. O Caleri machucou. O Pedro não. O Pedro teve até o absurdo, é que eu sou fã do Pedro, posso até falar isso. O Pedro teve até o absurdo de ter sido agredido. Sim. O Pedro foi agredido pelo preparador físico Do São Paulo. e você tem uma ideia. Porque e o Pedro se manteve lá. O Pedro teve uma proposta, ninguém me contou, né? Quem me falou essa história aí estava na história.
de 100 milhões. Que a presidente do Palmeiras pegou o talão de cheque para fazer o cheque e o presidente do Flamengo falou, espera que eu preciso consultar o meu conselho. E aí não deu negócio. Não quis. Se era 100 milhões, o presidente do Palmeiras ia dar os 100 milhões. Ele travou o negócio. Então, o Pedro é um cara que interessa a todo mundo. O Pedro é um jogador que interessa a todos. Veja a situação entre ele e Gabigol. Quem vai para a apresentação da camisa? Pedro. Quem é que teve maiores oportunidades nesses últimos tempos? Tite. Hã? Com o Tite. Com o Tite. Pedro. O Tite acertou o Cebolinha. Para jogar com o Pedro tem que ser o Cebolinha. Para botar a bola na área e o Pedro executar. Pedro começa o ano, 2 partidas, 2 gols. Puxa vida. O Gabigol. O presidente chega nos Estados Unidos e fala que o contrato não está na mesa dele, nunca teve contrato preparado, não há nada acertado. Então, parecia que ele estava com um bode no Gabigol. Parecia que ele estava com um ranço do Gabigol naquele momento. Ou não foi isso que vocês perceberam? Ou só eu que percebi isso? Acho que ele quis deixar claro que não tem um contrato assinado ou nada Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Você é reserva e aguarde o seu momento. E de repente também os empresários, né? Que Também tem tudo no pacote. Como o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora, porque o contrato dele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também se mantém um pouco na retaguarda, porque vem uma avalanche agora de pedidos para que ele fique no Flamengo. Se já era um montão antes, agora vem um montão depois. Eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento em renovação de contrato. Ainda tem até o meio do ano para resolver isso, né? São 6 meses, eu sei que passa rápido. Um pouquinho. Mas assim, o Só quero fazer uma treinador... perguntinha pra senhora. Se em qualquer outro time, o cara tá perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chegou o bombeiro, aí o bombeiro, sirene, os cavalos de Madureira, ó, o Gabigol vai embora, nossa, o Gabigol vai embora, nossa, porque o Gabigol decidiu, agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? vão mudar rápido, né? Aqui, a apresentadora, sabe o que acontece? Eu não sei se o Flamengo, se é em qualquer outra situação, que para isso vira um inferno. É um inferno. Se ele tivesse terminado o ano com 40 gols... Não, aí é uma outra situação. Ele acabou o ano, ele é um ídolo do Flamengo. O que ele fez na história do Flamengo não se apaga, o Gabriel. Mas ele acabou o ano no banco de reservas com um treinador que, no auge dele, não o convocou para uma Copa do Mundo, dizendo que, porque ele brigava ali, não era a altura do que ele esperava nem de futebol, nem de comprometimento. E agora esse treinadorzinho é o treinador desse clube. O Flamengo tem até o meio do ano para pensar se renova ou não, e a gente está falando de um outro que 4 anos depois se firma como titular. É para causar incêndio? Se for, a gente acendeu faísca aqui, Tetra. Não, assim, mas é para se preocupar. Eu, Sim. como gestor, se eu tenho um patrimônio como o Gabigol, que vence o contrato no meio do ano, eu já estaria conversando. Porque eu posso ainda ter algum retorno financeiro. Desportivo ele já deu de sobra. E ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. Mas financeiramente, se o Flamengo ainda quer ter algum retorno, ou renova o contrato agora, ou negocia agora também. Porque se for esperar no meio do ano para fazer isso, o atleta, dependendo do que aconteça nesse primeiro semestre, se tiver incomodado, vai. Eu já vi isso, tá? Eu tô falando que eu já vi isso no meio. Eu, como atleta, vi isso. Eu vi. O cara não renovou até agora, tá bom, vou ficar aqui. Final do ano eu saio livre, vou até ter um retorno financeiro para mim melhor, porque não vai ter passe que o clube vai pagar para o clube, eu saio de graça, até consigo uma verba financeira melhor para me negociar com outro clube. Então, eu, no caso, acho que o Flamengo, o presidente disse que não tem verbal, que não tem isso, me chama atenção isso, porque saiu matéria, foi divulgado, vários meios de comunicação que tem fontes, e a gente tem que levar isso em consideração, disse, e o empresário do atleta falou. Você leu no programa? Sim, sim. A nota do empresário. E confiamos em quem a gente está negociando. Verbalmente, a gente tem um acerto já feito
gente confia nessas pessoas, ou seja, dizendo até que queria ficar no Flamengo. Então, assim, não é para ter crise, não é porque realmente hoje ele não é o titular do time, né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas internamente, a diretoria do Flamengo, se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E se ele continuar no banco, se ele não tiver minutagem, se ele não sentir útil ao esquema do Tite, eu acho que aí o cara conversando, tem mercado, vai falar, ó, não renova mais não. Vamos esperar o final do ano que eu vou sair livre. Aí vai virar essa crise. Vai ter essa... Mas aí, Pascoal, vira pra lá, vira pra cá na cabeça, no meio do ano vai ter. Não, mas tem só... Gente, nós vamos entrar em fevereiro. Fevereiro tem só... Fevereiro tem... Fevereiro é só carnaval. Também tem isso. Dizem que começa depois do carnaval o ano. Então, então tem fevereiro, março, abril, maio... Aí tem Copa América. 4 meses. É que o Tem Flamengo... que lembrar que quase perde o Bruno Henrique, hein? É porque o Bruno Henrique quis jogar no Flamengo. Então, mas eu ia entrar exatamente nisso. O Flamengo está operando dessa maneira com todos os jogadores, sejam eles consagrados ou não. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Everton Ribeiro, está sendo assim com o Gabriel. Dani, eu vejo essa situação assim muito pelo lado do final de ciclo mesmo dessa geração Eu também acho. Eu já de falei isso 2019. Assim, o Flamengo ele pensou em outros momentos em fazer essa reformulação, mas eles sempre deram resultado. Eles, de uma maneira ou de outra, conseguiram títulos, ganhavam, e aí não tem como você discutir uma renovação, prescindir desses jogadores. Chegou no ano passado, o Flamengo não conquistou nada. E aí eu acho que mudou o chip dessa diretoria, no sentido de que agradecer, não que vai se desfazer desse jogador, mas reconhecer o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando de um cara que fez muito pelo Flamengo, é ídolo, tem contrato com o clube e pode fazer muitas coisas ainda. Então, assim, de repente o Flamengo não dá prioridade nesse momento na renovação do Gabigol, a gente pode até entender em função de que é um momento que precisa fazer contratações, é hora da janela, uma negociação de renovação, você pode esperar fechar a janela para conversar sobre isso, mas também dá determinadas declarações, como se o Gabigol também não é que não fosse nada, mas que não fosse meio que relevante essa renovação. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, porque, como o Zinho falou bem, o Flamengo, caso não queira, pode tirar proveito financeiro do Gabigol, porque ele tem muito mercado aqui no Brasil, de repente fora não tanto. E dessa maneira o jogador pode também falar, beleza, não me querem, tá bom, não vão levar nada, e perde de repente o jogador para o ano, que já o jogador já não fica... Não é o caso do Gabigol, que a gente vê que está treinando, se dedicando, sempre se dedicou muito, sempre foi profissional ao extremo, mas também o jogador fica chateado pelo ídolo que ele é e de repente parecer um descaso e ele fala, beleza, vou seguir a vida, para ele financeiramente vai ser melhor, o Pascoal já cansou de falar, tá com a faca e o queijo na mão, mas ele deve ter o desejo de continuar, porque o clube que ele fez história é onde ele está muito à vontade. Ó, só como última informação desse Flamengo, o Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo resolvesse amanhã que ele deve chegar. Então, o Sassuolo agora já falou, não é mais meu, não está mais emprestado, com a Roma já está tudo certo, e aí o Vinha deve ser anunciado nas próximas horas pelo